Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais essa reflexão. Como podemos revelar que somos de Deus, que permanecemos em Deus, que estamos em Deus? Esta é a questão. Nós precisamos conhecer as Escrituras, pois conhecendo as Escrituras somos guiados neste processo para julgarmos a nós mesmos, julgarmos como nós temos vivido e assim corrigirmos as nossas ações baseado naquilo que o Senhor revela, que o Espírito nos mostra, que nos ensina e que nos conduz à vontade do Pai. João fala sobre isso na sua primeira carta, da necessidade de expressarmos, de revelarmos que permanecemos em Deus. E ele fala isso lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 21 até o 24, diz assim: Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos, dele recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é esse, que creiamos no nome de seu Filho Jesus e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele, e nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Se trata simplesmente disso, guardarmos os mandamentos do Senhor. E revelamos que guardamos os mandamentos não é uma questão de simplesmente de uma obediência cega, de fazer as coisas, mas de compreender quem somos, de entendermos a natureza que temos, de compreendermos aonde nós estamos. Por isso é importante a gente conhecer as Escrituras. Quando compreendemos a obra redentora de Cristo, ou seja, o perdão recebido, a justificação, aonde Ele nos colocou, e nós precisamos ainda mais do que isso. Compreendermos que fomos feito um novo ser, nós temos da natureza divina, somos participantes da vida de Deus, que temos a semente divina e que nós fomos capacitados para rejeitar as paixões humanas, ou seja, para rejeitar o modo de viver segundo a natureza humana, para vivermos segundo a natureza de Deus, revelando esse Deus ao mundo. Nós temos que entender isso. Permanecemos em Deus quando nós temos esse entendimento, nós cremos nestas palavras e quando nós expressamos o amor do Senhor. Para expressarmos o amor de Deus no mundo, para revelarmos nas nossas relações o seu amor, vivendo segundo as suas virtudes e manifestando a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia, a bondade de Deus diante das pessoas, implica em fazermos a jornada de santificação, ou seja, de abandonarmos as obras das trevas, a maneira de vivermos as relações segundo a carne, para vivermos conforme a vontade de Deus, expressando e revelando o reino de Deus neste mundo. A gente precisa crescer, precisamos amadurecer, precisamos entender a vontade de Deus e caminharmos em maturidade, ou seja, abandonando as obras das trevas e santificando. Isto é guardar os mandamentos. É porque entendemos quem somos. Nós revelamos que permanecemos em Deus quando nós fazemos essa jornada de amadurecimento, onde a gente cresce e amadurece no sentido de revelar o Senhor através das nossas vidas, porque andamos e vivemos as relações segundo as virtudes do Pai, revelando misericórdia, graça, compaixão e amando como o Senhor Jesus amou. E nós temos que entender que amar como Cristo não é uma questão de gostar muito ou gostar pouco das pessoas, mas de fazermos o que precisamos fazer para que Ele possa conhecer Deus, porque nós temos essa responsabilidade de revelar Deus às pessoas, agindo como Cristo, sendo imitadores de Cristo, porque quando imitamos Cristo, estamos imitando o Pai. Que a gente possa conhecer o Senhor por meio das Escrituras, crer nas promessas e nos movermos na direção da vontade do Senhor para revelar que permanecemos nele. Que a gente entenda e compreenda essas coisas e que caminhemos para a maturidade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão?
Compartilhe, não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.